Seu pet ingeriu maconha? Esse é um acidente mais comum do que muitos imaginam e pode ser perigoso. Vamos entender juntos as características clínicas, os efeitos no corpo de cães e gatos e o mais importante, o que fazer imediatamente para salvar seu melhor amigo. A intoxicação por maconha é cada vez mais relatada em clínicas veterinárias, principalmente devido ao aumento do acesso acidental ou da oferta pelo descuido dos tutores. O que é o THC e como ele age em cães e gatos? A maconha contém uma substância chamada THC, ou tetrahidrocannabinol. É o componente psicoativo da planta Cannabis sativa. Ele entra rapidamente na corrente sanguínea e atinge o sistema nervoso central. Nos cães existem receptores específicos, chamados receptores canabinoides CB1, que são muito mais sensíveis e abundantes do que nos humanos, sendo amplamente distribuídos no cérebro, especialmente no cerebelo, tronco encefálico e sistema vestibular, áreas responsáveis por equilíbrio, coordenação e percepção. Isso explica os sintomas neurológicos graves de intoxicações. Essa alta sensibilidade faz com que o THC tenha efeitos muito mais fortes e perigosos nos cães. Nos gatos, a menor expressão torna os efeitos menos intensos, o que explica menos casos graves de intoxicações, mas ainda assim, a exposição é perigosa e deve ser tratada com urgência. CBD versus THC. A confusão com o uso medicinal. O CBD é a sigla para canabidiol, uma substância química encontrada na mesma planta, mas, por outro lado, não é psicoativo, ao contrário do THC. O canabidiol é utilizado em tratamento médico e tem potencial terapêutico em diversas condições, como epilepsia, ansiedade, insônia e dor crônica, devido às suas propriedades anti-inflamatória e analgésica, desde que com prescrição e controle. Reforço: nunca ofereça derivados de cannabis a seu pet sem orientação veterinária. Sinais e sintomas clínicos mais comuns em cães: cansaço, lentidão e sono profundo, vômitos e diarreia, desorientação e falta de coordenação motora, pupilas dilatadas e sensibilidade à luz, salivação excessiva, tremores e, em casos mais graves, convulsões ou até coma. Além disso, pode provocar ritmo cardíaco lento e hipotermia, que é uma condição perigosa na qual a temperatura corporal do animal cai para um nível perigosamente baixo. Evolução e prognóstico. Início dos sinais geralmente ocorre entre 30 minutos a 2 horas após a ingestão, onde por sua vez o pico dos sintomas costuma acontecer entre 4 a 6 horas. Em caso de inalação, os efeitos podem ser mais rápidos. Dependendo da dose, os efeitos podem persistir por até 24 a 72 horas, já que o THC é lipossolúvel e se acumula no tecido adiposo, ou seja, ele tem uma característica de acumular em tecidos que armazenam muita gordura. Casos graves geralmente ocorrem com ingestão de grandes quantidades, em animais muito jovens, idosos ou com comorbidades. Relato de reincidência. A repetição da exposição pode predispor a alterações comportamentais e metabólicas de difícil mensuração. Sinais e sintomas clínicos em gatos: perda de coordenação, alterações de comportamento como agitação, vocalização excessiva ou ao contrário, apatia e depressão do sistema nervoso central, tremores musculares e hipersensibilidade a estímulos sonoros, táteis e convulsões, mais raro, mas descrito em casos graves. Salivação excessiva, vômitos, incontinência urinária ou fecal, ritmo cardíaco lento ou acelerado, respiração irregular ou mais lenta, pupilas dilatadas ou miotonia intermitente, que é uma condição em que os músculos demoram a relaxar após uma contração e às vezes movimento involuntário dos olhos, letargia, que é uma redução anormal da atividade do estado de alerta e sonolência profunda. Hipotermia. Evolução e prognóstico. Os sintomas geralmente aparecem 30 minutos a 3 horas após a ingestão ou inalação, podendo durar de 6 a 24 horas, em alguns casos até 72 horas. O prognóstico é favorável com suporte clínico adequado.
hidratação, controle da temperatura e sedação leve se necessário. Embora menos frequente do que em cães, as intoxicações ocorrem e devem sempre ser consideradas em felinos com sintomas neurológicos súbitos, principalmente em lares onde há uso recreativo de maconha. Por que acidentes acontecem mais em cães? Eles são naturalmente curiosos e exploradores. Adoram cheirar, provar e mastigar qualquer coisa que encontre no chão ou em ambientes domésticos. Com a maconha, o cheiro e o sabor muitas vezes não afastam os cães. Ao contrário, podem até atrair pela textura de comestíveis como bolos, biscoitos ou chocolates que contenham THC. Já os gatos, mais seletivos e desconfiados, ingerem com menos frequência, mas não estão livres do risco. Primeiros socorros e medidas de urgência. Se o seu pet ingeriu maconha, a primeira coisa a fazer é manter a calma. Em seguida, procure imediatamente um veterinário de confiança. Enquanto isso, evite induzir o vômito em casa sem orientação profissional, pois isso pode piorar a situação. Observe a respiração e mantenha o pet em ambiente calmo e silencioso. Se houver convulsões, mantenha o animal seguro, longe de objetos que possam machucá-lo. A maioria dos casos envolve cães sendo perfil de filhotes e cães jovens mais expostos pela curiosidade, o que leva à ingestão acidental. Sendo a via mais comum de acidentes é a ingestão. Folhas, cigarros, alimentos com THC, como biscoitos. É superior aos casos com inalação da fumaça. Por que é difícil dar um número nacional de estatísticas com intoxicações por maconha em animais domésticos? Subnotificação de tutores. Nem sempre admitem exposição por motivos legais ou estigma. Muitos casos leves podem não procurar atendimento. Nos Estados Unidos, os casos de intoxicações por cannabis em pets aumentaram mais de 400% entre 2016 a 2022. Desse total, 95% envolvem cães. A melhor forma de proteger é prevenir. Mantenham todos os produtos que contenham maconha ou derivados, mesmo os medicinais, bem fora do alcance dos animais. Lembre-se, o que é seguro para você pode ser fatal para seu amigo de quatro patas. Com cuidado, carinho e atenção, podemos evitar acidentes graves. Agora você sabe o que acontece quando um pet ingere maconha e, principalmente, o que fazer. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com os outros tutores. E aproveite, assista ao vídeo sobre o que acontece com os animais quando os países entram em guerra. Uma realidade dura, mas que precisa ser vista. Um abraço.